Bom dia pessoal, como vocês estão? Espero que esteja tudo certinho na vida de vocês. Vamos dar seguimento ao nosso curso, aula 9. Hoje o assunto da aula é termoquímica. Acho que a gente consegue ser um pouco mais objetivo na aula de hoje, porque de certa forma são ideias que a gente já vem discutindo desde aulas anteriores, quando a gente fala de calor de reação, uma reação tem um certo valor de ΔH, que a gente pode somar valores de ΔH de diferentes reações para chegar no valor de ΔH para uma reação global. Todas essas são ideias que estão associadas à termoquímica. De certa forma, são ideias que estão associadas com a ideia de troca de calor, passagem de calor de uma região para outra, formação ou consumo de calor durante reações químicas. Para isso é importante a gente detalhar muito claramente qual é o fluxo de calor, de onde ele está saindo para onde ele está indo. Para isso é muito costumeiro a gente fazer essa distinção entre o sistema e vizinhanças. Importante ter clara a distinção entre essas duas ideias, né? Sendo que o sistema é a porção do universo em que estamos interessados, onde a gente vai estudar as mudanças de relevância para a nossa reação. E vizinhanças são todo aquele entorno que interage de alguma forma, pode interagir de alguma forma com o sistema, seja através de troca de calor, ou seja, através de troca de massa. Esse nosso sistema, a partir do momento que a gente define um contorno para ele, a gente pode falar que tudo que tem aqui dentro, tanto a matéria quanto o calor, tudo que está aprisionado aqui dentro, constitui uma quantidade total de energia que a gente chama de energia interna. Essa energia interna U, energia interna do sistema. Quando a gente comenta que pode haver trocas entre o sistema e as vizinhanças, essas trocas podem ser de diferentes tipos. Pode ser troca de calor, que a gente utiliza essa letra Q para representar. Pode ser trocas de trabalho, que normalmente a gente representa através da letra W. E pode ser troca de massa também, com as vizinhanças, a gente representa com a letra M. Dependendo de como é esse contorno aqui, como que é essa barreira, você habilita essas diferentes trocas. E dá origem a diferentes categorizações do sistema. Então, a primeira categorização, que a gente chama de sistema aberto, ele permite trocas de massa e calor com as vizinhanças. Imagina uma panela que tem água dentro, você está aquecendo na parte de baixo, então seu sistema nesse caso de estudo é a água que está dentro da panela. Essa panela permite troca de calor, o calor da chama está irradiando através da panela e aquecendo a água. E pode permitir troca de massa também. Por quê? Porque a água que está sendo aquecida eventualmente vai evaporar. Você tem massa que antes estava na forma de água líquida, sendo convertida para massa na forma de água vapor, que vai embora para as vizinhanças. Então esse é um tipo de sistema aberto. Sistema fechado, ele permite trocas apenas de calor com as vizinhanças. Então imagina uma panela que você acabou de colocar a tampa. Uma panela de pressão que ainda não está espirrando gás para fora. Nesse caso, você tem troca de calor, pode ter aquecimento ou resfriamento, mas não tem troca de massa com as vizinhanças. Além disso, uma situação mais extrema é a de sistema isolado. Nesse tipo de sistema, não ocorre troca de calor nem massa com as vizinhanças. Seria o caso de uma garrafa térmica, por exemplo. Uma garrafa térmica ideal, ela não permitiria trocas de calor, nem trocas de massa entre o sistema e as vizinhanças. Manteria todo aquele líquido que está dentro da garrafa térmica sempre na mesma temperatura e com a mesma quantidade de líquido lá. Nada vai embora. Aqui a gente já entra também num princípio importante, que sempre que a gente fala de termoquímica, de trocas de energia, é a ideia de que a energia se conserva. Isso significa o quê? Se o sistema ganhou energia,
por algum motivo, significa que as vizinhanças perderam a mesma quantidade de energia. Por exemplo, se eu estou aquecendo a água que está dentro da panela, a água recebeu calor, certo? Ela ganhou energia na forma de energia térmica. Isso significa o quê? Que as vizinhanças perderam aquela quantidade de energia. Por isso que você teve que utilizar a chama para fazer aquele aquecimento. A energia que você utilizou para aquecer a água não está mais disponível ali na chama para aquecer qualquer outro recipiente, qualquer outro sistema. Então notem que através dessas trocas de calor, de trabalho e de massa, a gente consegue alterar a energia do sistema através de uma compensação pela energia das vizinhanças. Ou seja, essas trocas de calor ou massa fazem com que a energia interna do sistema U seja alterada. A gente vai detalhar como cada uma dessas variações altera a energia interna. Primeiro a gente vai falar de trocas de calor. Então, calor, o símbolo que a gente utiliza é esse Q, e tem uma convenção para os valores de Q, se ele é positivo ou negativo, o que isso daí vai significar. Para entender essa convenção melhor, a gente utiliza um exemplo, que é o gás num êmbolo com pistão. Gás no êmbolo significa o quê? É como se fosse uma seringa. Imagina uma seringa de gás, aqui você tem um êmbolo. Esse gás pode ser aquecido ou resfriado. Dependendo do que vai acontecer, a gente vai ter trocas de calor com ele. Então, pensando inicialmente nesse processo aqui de aquecimento, durante o aquecimento o que acontece? Você tem troca de calor das vizinhanças para o sistema. Então, calor, a energia sai das vizinhanças, e vem aqui para o sistema. Nesse caso, o que acontece? Acontece uma expansão do gás e, além disso, um aumento da temperatura. Então, aqui a gente tinha uma temperatura T1. A temperatura final, depois que esse sistema sofreu um aquecimento, vai ser maior do que a temperatura inicial. Então, sempre que Q maior que zero, a energia interna do sistema aumenta. Por quê? Porque você aumentou a temperatura lá e a energia interna está diretamente associada com a temperatura. Se Q for menor que zero, ou seja, a gente retira calor aqui do sistema e esse calor é retirado do sistema e vai para as vizinhanças, nesse caso, sempre que a gente retira calor de um corpo, a temperatura desse corpo diminui. Então ela sai de T2 e vai para T1. Nesse caso aqui em particular também ocorre uma compressão, está associada a um decréscimo do volume do gás e uma diminuição da energia interna. Então essas são as primeiras conversões que a gente tem. Q maior que zero aumenta a energia interna do sistema, Q menor que zero diminui a energia interna do sistema. Agora as trocas podem ser através de trabalho também, realização de trabalho. Sempre que a gente tem um sistema desse tipo em que a linha de contorno, o volume de um certo sistema aumenta ou diminui, essa diminuição ou aumento do volume se dá através de uma expansão ou compressão. Isso significa o quê? Que você está alterando o contorno do sistema, consequentemente você tem que realizar trabalho. Sempre que você altera esse contorno do sistema, você tem que realizar um trabalho contra as vizinhanças ou as vizinhanças vão realizar um trabalho no seu sistema. Qual é a nossa convenção? Sempre que a gente tem esse tipo de situação, vamos começar aqui no sentido inverso, pela compressão. Então imagine que você tem um gás aqui expandido, ele está com uma certa temperatura 1, a gente vai manter a mesma temperatura 1, só que a gente vai aplicar uma força aqui por um certo intervalo de tempo. Sempre que a gente aplica essa força maior por um certo intervalo de tempo, a gente está realizando trabalho no sistema. O trabalho é proporcional à variação do volume aqui. Vocês veem em cursos mais avançados de máquinas térmicas, esse conteúdo vai aparecer com mais detalhes para vocês. Então, nesse caso aqui, a gente diz que as vizinhanças estão realizando um trabalho no sistema. Como, de certa forma, trabalho está sendo feito no sistema, isso contribui para aumentar a energia interna dele.
Então, ó, esse gás aqui que está num volume menor, mas uma temperatura igual a que essa daqui, você teve que realizar trabalho nele, consequentemente a energia interna dele é maior do que ela era anteriormente. Então, nesse caso aqui, na compressão, a gente fala que o trabalho é maior que zero, que o trabalho foi feito no sistema, a energia interna aumenta. Consequentemente, esse gás aqui tem uma energia interna maior do que teria aqui. A situação oposta de expansão, você libera um pouco dessa força, permite com que o gás se expanda. Nesse caso, o que vai acontecer é a energia interna do gás vai diminuir, porque essa energia é consumida para realizar a expansão. Então, nesse caso aqui, a gente fala que trabalho é menor que zero. Trabalho é menor que zero porque o sistema realizou o trabalho nas vizinhanças. Essa é a forma como a gente descreve a evolução desses diferentes processos. Então é muito importante ter essa convenção bem clara, porque ela vai definir quais são as trocas de calor e de trabalho e como essas trocas influenciam a energia interna de um certo sistema. Então sempre que eu tenho Q maior que zero, calor está fluindo para dentro do sistema a partir das vizinhanças. É a situação que você está, por exemplo, aquecendo uma panela. Sempre que Q menor que zero, calor flui do sistema para as vizinhanças, então está saindo para fora. Um exemplo de Q menor que zero, quando a gente tem a panela de pressão, acabou de cozinhar o feijão, você quer diminuir rapidamente a temperatura, o que algumas pessoas fazem é colocar a panela de pressão debaixo da água corrente. O que acontece? Quem é o sistema? É tudo que está aquilo dentro da panela de pressão. As vizinhanças é a água corrente que está passando ao redor da panela. Essa água corrente rouba calor do sistema. Então, nesse caso, Q é menor que zero, o calor flui do sistema para as vizinhanças, causa um resfriamento lá dentro do sistema. Situação, trabalho maior que zero. Trabalho é realizado no sistema pelas vizinhanças. Então, sempre que eu comprimo um gás, eu estou realizando trabalho sobre ele, a energia interna dele vai aumentar. Trabalho menor que zero, trabalho é realizado pelo sistema nas vizinhanças. Então, nesse caso aqui, você tem uma expansão do sistema, você permite que ele expanda, e essa expansão faz com que ele troque calor com as vizinhanças e troque energia com as vizinhanças. Em particular, para que o sistema possa expandir, ele tem que consumir parte da energia interna. Então, isso faz com que a energia interna decresça. Então, essas são as grandezas mais clássicas de termoquímica e termodinâmica, estão associadas a trocas de calor na forma de trocas de energia na forma de calor e na forma de trabalho. A gente definiu que a partir dessas trocas a gente consegue ter uma alteração na energia interna do sistema, através de trocas de calor e trocas de trabalho. Então a gente pode escrever de forma matemática essas variações. E a forma que a gente utiliza é essa daqui, ΔU. ΔU é o que? É a variação da energia interna de um certo sistema. Variação significa o quê? Energia final, U final, menos U inicial. Então, a variação de energia interna corresponde a quê? Uma parcela associada a trocas de calor, Q, e uma parcela associada à realização de trabalho pelo sistema ou pelas vizinhanças. Vamos dar uma olhada na nossa convenção e ver se ela está de acordo com o que a gente espera. Sempre que Q for maior que zero, o calor entrou no sistema. Se o calor entrou no sistema, a energia interna aumenta. Então, está de acordo com o que a gente esperava. Sempre que o trabalho é maior que zero, significa o quê? Uma compressão. As vizinhanças realizaram o trabalho no sistema, elas colocaram energia no sistema, consequentemente a energia interna aumenta. Então, vocês notem que as convenções até de sinais estão adequadas, e é muito importante trabalhar com sinais adequados para a gente definir bem quais são os fluxos de energia no sistema e nas vizinhanças.
Essa fórmula matemática ela representa uma observação maior que a gente tem a respeito da natureza, que é a conservação de energia. Energia não se cria nem desaparece, ela é apenas transformada de uma forma em outra, ou seja, transformada na forma de calor, na forma de trabalho, em energia interna. Isso é o que a gente chama de primeira lei da termodinâmica, a lei da conservação da energia. É importantíssima para a gente entender os fluxos de energia entre sistema e vizinhanças e as diferentes trocas nas formas de energia, calor, trabalho, temperatura e assim por diante. Agora a gente tem falado bastante de energia interna e falta definir realmente ou entender realmente o que é energia interna no sistema. Por exemplo, quando eu falo que um certo gás dentro na seringa tem uma energia interna, o que significa essa energia interna? Né? Como que ela está aprisionada, como ela está armazenada dentro desse gás? Isso é o que a gente vai ver daqui a pouquinho. Então, a gente já comentou a respeito de algumas reações que ocorrem com liberação de calor ou absorção de calor. Por exemplo, os exemplos que a gente viu na aula anterior, solução exotérmica de cloreto de cálcio. Então esse é um sal, quando a gente adiciona ele à água, esse processo acontece com liberação de calor para o ambiente. Liberação de calor significa o quê? Que o processo de dissociação desse sal libera calor para a água que está ao redor da reação, isso faz com que a água daquele recipiente aqueça e a temperatura aumente. Quando a gente olha para as características dessa reação, a reação está escrita aqui embaixo, e a gente tem uma variação de entalpia, um calor de reação de menos 82,3 kJ por mol. Lembrando que a gente já tem trabalhado um pouco com essa ideia de ΔH, valor negativo significa uma reação exotérmica. A gente tem a situação inversa também, uma solução endotérmica, nesse caso de um outro sal, nitrato de amônio. A reação de dissociação é essa que a gente já descreveu na aula anterior, e ela tem um valor de ΔH positivo, indicando que ela rouba calor do ambiente para acontecer. Se ela rouba calor do ambiente, o ambiente fica mais frio ao redor dela. Agora, o que pode acontecer? O que tem de diferente aqui faz com que, quando essa reação aconteça, a gente tenha liberação de calor ou absorção de calor. Isso, de certa forma, indica para a gente que o nosso sistema, que é o nosso sistema? Conteúdo reacional. Antes da reação acontecer, a energia é diferente de depois da reação acontecer. Então isso já dá para a gente uma ideia de trocas de energia interna para reações químicas. Então a gente vai detalhar isso daí com um pouco mais de detalhe agora para entender um pouco mais a respeito dessa grandeza energia interna. Então, diversas reações acontecem com troca de calor. Essa troca de calor deve estar provavelmente então associada com uma variação da energia interna do sistema antes da reação acontecer e depois da reação acontecer. Se isso é verdadeiro, a lógica fala para a gente o seguinte: se a energia interna dos produtos, dos reagentes, é maior do que a energia interna dos produtos, significa o quê? Que quando a reação acontece, a energia é liberada para fora, né? Porque a dos reagentes é maior do que a dos produtos. Se o calor é liberado, ele vai aquecer as vizinhanças. A gente espera que uma reação exotérmica tenha essa característica. Se a energia interna dos reagentes for menor, inferior à energia interna dos produtos, significa o quê? Que os reagentes precisam absorver calor do ambiente para chegar nessa situação de maior energia está associado aos produtos. Então o calor nesse caso é absorvido, a gente tem um ΔH positivo. A gente fala que ele é liberado, absorvido, onde que o calor ou onde que a energia é estocada, onde que ela vai ser aprisionada dentro do sistema. Existem diversas formas de incorporar energia em um certo sistema químico, sistema físico. Entre as mais importantes a gente fala energia cinética, vibracional, rotacional
e eletrônica. Esses são o que a gente chama de diferentes modos de absorção, de aprisionamento de energia dentro de um sistema. Energia cinética, por exemplo, está associada com o movimento das moléculas. Então, quando a gente fala de um gás, por exemplo, dentro de um êmbolo, ali as moléculas de gás não estão paradas, elas estão em constante movimento. Você tem uma distribuição da velocidade das partículas, tem uma velocidade média associada a essas partículas. E o que acontece? Conforme a gente aumenta a temperatura, aumenta o grau de agitação, aumenta a velocidade dessas partículas. Se vocês lembrarem, lá do ensino médio, energia cinética igual massa vezes a velocidade ao quadrado dividido por 2. Então, se eu dou calor para um certo sistema, aumento a velocidade média das partículas desse sistema, e essa é uma forma de aprisionar energia dentro do sistema, que é o que a gente chama de energia cinética. Isso daqui por isso que está diretamente relacionado à temperatura. Quanto maior a temperatura, maior o grau de agitação das moléculas, maior a velocidade média dessas moléculas, consequentemente maior a energia cinética associada às partículas nesse sistema. Então, o modo cinético, o modo de energia cinética está associado à movimentação das partículas de um lado para o outro. Agora, além desse grau de liberdade de movimentação das partículas para cima, para baixo, da origem à energia cinética, a gente tem também a possibilidade de ter movimentos intramoleculares dentro de uma dada molécula. Então, quando a gente fala que a molécula de água ela é constituída por átomos de oxigênio e hidrogênio ligados entre si, a posição relativa aqui entre oxigênio e hidrogênio ela não é estática, isso daqui não fica parado ao longo do tempo. Na verdade, a gente tem essa situação. Então, em um certo intervalo de tempo, os hidrogênios estão mais próximos do oxigênio, então a gente tem essa situação, e logo depois os hidrogênios estão mais afastados. Fica como se fosse uma sanfona, e esse movimento de sanfona ele tem a capacidade de absorver e incorporar a energia dentro da molécula, que a gente chama de um modo vibracional, está associado com a oscilação periódica da distância interatômica dentro de uma certa molécula. Esse modo vibracional tem a característica de absorver radiação infravermelha. Então, a radiação sai lá do Sol, ela tem vários comprimentos de onda associados, ultravioleta, visível, o infravermelho. As moléculas, particularmente a água, o CO2 e a molécula de metano, têm a característica de absorver radiação infravermelha, estocando na forma vibracional. Então elas absorvem essa radiação com bastante eficiência e depois fazem uma conversão dessa energia que está no modo vibracional para energia na forma térmica. Com isso elas mantêm a temperatura elevada na Terra. Isso que dá origem ao efeito estufa de moléculas características. Além das formas cinética e vibracional, a gente tem também um modo rotacional. Então, além do grau de liberdade de uma certa molécula de ir para lá e para cá, e dos átomos de alterarem sua distância de forma periódica, a gente tem a chance dessa molécula também rodar ao longo dos diferentes eixos tridimensionais. E esse movimento de rotação também tem uma energia associada a ele, que a gente chama de energia rotacional. Nesse caso, a energia rotacional tem a característica de absorver radiação na faixa de micro-ondas. Por isso que a gente consegue utilizar esse equipamento, micro-ondas, para aquecer alimentos. O que acontece? A energia elétrica é convertida na forma de radiação de micro-ondas. Essa radiação de micro-ondas excita os modos rotacionais da molécula de água nos alimentos. Então as moléculas de água começam a girar com bastante intensidade.
Eventualmente, essa energia rotacional é convertida em energia térmica, que faz aquecer o alimento. Então, esse é o mecanismo de funcionamento de um forno micro-ondas. Então, as formas de energia que a gente comentou até agora estão associadas a movimento. Então, movimentação das moléculas de um lado para outro, a movimentação dos átomos dentro de uma molécula e a rotação dessa molécula. Essas são as diferentes formas de armazenamento de energia que vão configurar a energia interna de um certo sistema. Agora, quando a gente fala de reações químicas, um fator que é muito importante está associado justamente à energia das ligações químicas. E a variação, quando a gente tem uma reação química, ocorrem trocas desses conjuntos de ligações, e essas trocas são as grandes responsáveis pelo calor de reação que é observado, seja uma reação exotérmica ou endotérmica. Essa troca de energia está associada justamente a quê? Ao que a gente chama de energia eletrônica. Energia eletrônica é energia das ligações químicas. Quando a gente fala de uma molécula, por exemplo, aqui a gente está mostrando o que a gente diz a distribuição de energia dos orbitais moleculares da molécula de água. Então, sempre que a gente tem uma molécula, a gente tem uma formação de uma ligação covalente, o que acontece? Os orbitais atômicos, que antes eram individualizados, do hidrogênio e do oxigênio, eles dão origem a orbitais que a gente diz moleculares. Esses orbitais moleculares você também tem que fazer a distribuição dos elétrons. Se você contar a quantidade de elétrons de valência na molécula de água, vou ver que tem um total de 8 lá. Esses 8 elétrons são distribuídos ao redor de diferentes níveis de energia para os orbitais moleculares. E se você soma a energia desses elétrons, desses elétrons, desses elétrons e desses elétrons, você vai ter como se fosse o conteúdo energético total daquela molécula de água. Agora, como você consegue imaginar, a molécula de água vai ter essa distribuição de níveis eletrônicos. Agora, outras moléculas terão distribuições diferentes, consequentemente uma energia eletrônica diferente. Então, isso basicamente é o que dá uma característica de energia diferente para diferentes moléculas, né, que contenham diferentes tipos de ligações químicas. E é o fator fundamental para a gente ver calor sendo liberado ou absorvido durante reações químicas. A gente vai dar alguns exemplos aqui. Então, o primeiro exemplo que a gente vai dar é de combustão desse líquido aqui, ó, C8H18. C8H18, que molécula que será que é essa? Que ela representa? Né? Lembra que 8 está associado ao prefixo oct. Então, esse daqui é o octano, octanagem. Isso daqui é um dos constituintes da gasolina. Então, aqui a gente tem uma reação de combustão associada à combustão de gasolina. Já está com a estequiometria adequada, os índices aqui estão adequados. Né? Notem como que é a reação. Se a gente tem a molécula de octano interagindo com oxigênio para formar CO2 e água. Isso é o que caracteriza a reação de combustão. Nessa reação, o calor liberado é de menos 46,7 kJ por grama de octano. A gente pode, até o momento a gente estava trabalhando com kJ por mol, então a gente pode fazer essa conversão simplesmente substituindo aqui no lugar de gramas o associado ao mol para a molécula de octano. Então, a grandeza que faz a ponte entre kJ por grama e kJ por mol é a massa molar daquele composto. No caso aqui do octano, massa molar 114,23. Então o que a gente faz é simplesmente multiplicar essas duas grandezas, você vai chegar aqui no 5.330 kJ por mol. Na dúvida, faz aquela regrinha de 3, você chega no valor sem nenhum problema. Olha a intensidade desse valor, é muito alto. Compara com os valores de energia de ligação iônica, que estavam ali na casa de 500 kJ por mol, até 1000 kJ por mol. São valores que a gente tinha já comentado, são valores bastante significativos. Então essa é uma reação que libera muito calor e ela tem uma utilização. Esse calor ele é utilizado de forma a realizar trabalho útil. É o que acontece dentro dos carros
que funcionam com motor a combustão. Nesse caso, aí, o calor liberado pela reação de combustão da gasolina impulsiona um pistão que vai fazer girar o girabrequim, girar os eixos, fazer com que o carro se movimente. Então, é um exemplo de conversão de energia química que estava incorporada anteriormente aqui nas ligações químicas de carbono e hidrogênio, foi convertida para energia térmica e também energia de expansão do gás, realização de trabalho. Então, exemplo de conversão de energia química em energia mecânica. Quando a gente fala lá da energia eletrônica, né, que ela está associada às variações de ligações químicas, o que aconteceu? Aqui o tipo de ligação que a gente tinha era carbono-carbono e também carbono-hidrogênio. Depois que a reação acontece, isso daqui vai dar origem a ligações do tipo carbono-oxigênio, que são ligações duplas, e ligações do tipo hidrogênio-oxigênio. O que acontece? Cada uma dessas ligações tem valores de energia diferentes. Todo mundo que fez a nossa primeira avaliação, que foi na forma de lista de exercício, viu que tinha uma questão lá associada e que você calculava a energia necessária para quebrar uma molécula de metano ou de NH3. Né? Isso significava romper essas ligações. Como vocês viram, cada uma dessas ligações tem um conteúdo energético diferente. Significa o quê? Que essa molécula aqui tem essa molécula mais essa molécula, esse conjunto de moléculas aqui tem um conteúdo de energia que é diferente dessa daqui e dessa daqui. Nesse caso em particular, a energia é liberada, então a gente pode falar aqui que a energia dos reagentes, a energia interna dos reagentes, é maior do que a energia interna dos produtos. Então os produtos têm uma quantidade de energia inferior à dos reagentes, significa o quê? Que para passar daqui para cá, a energia foi liberada para algum lugar. Esse lugar são as vizinhanças que estão ao redor. E essa energia pode ser tanto convertida na forma de calor, quanto na forma de trabalho. Então essas são as diferentes conversões possíveis de energia. Outro exemplo que a gente traz aqui é do TNT, trinitrotolueno. Tem essa representação aqui estrutural, que a gente vê um anel benzeno com grupos NO2 pendurados, um CH3 também pendurado aqui. A reação de interesse é esta daqui. Essa molécula, essa espécie aqui, é a molécula do trinitrotolueno. E notem que ela é sólida à temperatura ambiente e ela se decompõe sozinha, ela não precisa de nenhuma outra molécula reagindo com ela. Essa decomposição gera nitrogênio, água, CO e alguns átomos de carbono aqui na forma de grafite. Calor liberado aqui, menos 950 kJ por mol, é um calor bastante apreciável também, né? Só que é inferior ao calor liberado para a gasolina, né? Então, pergunto a vocês, por que se utiliza TNT para fazer demolição? Ele dá origem a explosivos, né? Por que a gente utiliza o TNT e não utiliza a gasolina, por exemplo, quando a gente quer fazer uma detonação, quando a gente quer explodir uma montanha, alguma coisa? Vamos dar uma olhadinha, a resposta está nas reações químicas. Então, aqui é um líquido à temperatura ambiente, líquido tem toda uma dificuldade de transporte, né? Você tem que trabalhar com caminhões adequados. E além disso, a reação ela envolve um outro reagente, oxigênio. Então, para ter oxigênio, você precisa ter exposição à atmosfera. Sem atmosfera, a gente não tem oxigênio, essa reação não aconteceria. Então, imagina uma reação, você quer explodir dentro de uma mina, que a quantidade de oxigênio é limitada, essa reação não é tão adequada. Já essa reação é mais adequada por quê? Porque você só precisa do TNT, não precisa de mais nenhum reagente para a reação de decomposição explosiva acontecer. Então, os motivos de se utilizar o TNT é que ele é um reagente sólido de fácil transporte, consegue passar de uma região para outra com facilidade. Além disso, produtos gasosos com muita energia. Olha só, uma molécula
vai formar aqui, ó, 1,5 mais 2,5 dá 4, mais 3,5, 7,5. Então, uma molécula de TNT forma 7 moléculas e meia, 7 mols e meio de compostos gasosos. Então, é uma reação que libera muito gás, e esse gás ele sai com uma energia muito grande, porque ele absorve esse calor que foi liberado da reação. Então, imagina, muito gás sendo formado com energia térmica muito alta, isso faz com que ele se expanda de uma forma muito violenta. Isso que dá a característica explosiva para essa reação. Além disso, uma reação não depende de nenhum outro reagente, não depende de oxigênio, uma outra facilidade para a utilização dessa reação. Aqui a gente traz dois vídeos, vão estar na descrição desse vídeo no YouTube também. O primeiro deles mostra o processo de funcionamento do motor de combustão interna, processo de explosão que faz girar o pistão, e eventualmente vai converter energia química em trabalho mecânico, energia mecânica. E o segundo caso é um exemplo de uso de explosivos para realização de um trabalho útil, que foi a construção do aeroporto de Hong Kong. Aqui é uma história bastante interessante. A cidade de Hong Kong, há uns tempos atrás, ela foi uma cidade que cresceu muito rápido, e o aeroporto que ela tinha, ele ficou rodeado de prédios. Então, estava gerando uma situação que era muito problemática, até perigosa, né? Eles decidiram fazer um novo aeroporto na região afastada da cidade, afastado na cidade, na forma de ilha. Só que o que acontece? Eles não tinham uma ilha que fosse grande o suficiente para compor, para receber um aeroporto, a infraestrutura de um aeroporto. Então o que eles fizeram foi dinamitar duas ilhas próximas, que estavam localizadas próximas uma à outra. Para dinamitar, eles utilizaram dinamite, TNT, quebraram ligações iônicas, né, das rochas que estavam lá. Então a energia química da detonação do TNT é tão forte que ela consegue quebrar algumas ligações iônicas, fazer com que a rocha que antes era sólida da montanha passe a se desfazer em farelos, né, diferentes pedaços. E daí juntou um pedaço com o outro, conseguiu unir as duas ilhas, dando origem ao novo aeroporto de Hong Kong. Então, pessoal, a gente falou já das diferentes formas de armazenar energia, de como essa energia se altera quando a gente tem uma reação química acontecendo, pode ser exotérmica ou endotérmica. Todos esses conceitos já estão, de certa forma, imbuídos na nossa mente. Então, a partir de agora, a gente já está em condição de definir o que é entalpia, uma ideia que a gente já está discutindo há algum tempo, né, mas agora a gente vai formalizar a definição dela. Então, variação de entalpia de uma reação ou de um processo é simplesmente o calor trocado entre o sistema e vizinhanças a pressão constante. Então, a definição é bastante simples, calor trocado, e tem essa característica aqui importante, que é a definição a pressão constante. Isso é conveniente por quê? Porque muitas reações acontecem à descoberta. Por exemplo, uma reação que acontece aqui dentro de um becker, uma reação que acontece em solução, ela está constantemente submetida à pressão atmosférica. Então a pressão aqui é constante, por isso que é conveniente para a gente introduzir a ideia de entalpia com essa condição de contorno de pressão constante. Como é que a gente mede entalpia de uma reação ou de um processo? A gente utiliza um dispositivo que é conhecido como calorímetro. Vocês podem procurar na internet fotos de calorímetro. É como se fosse um copo de isopor, um copo que você tem um certo isolamento, né? Então um copo de isopor coberto, também com uma capinha de isopor. Ali dentro você dá condições para a reação que você tem interesse em determinar o ΔH acontecer e avalia a temperatura durante o processo de ocorrência dessa reação. Aqui é importante que as paredes sejam isolantes, que a gente não quer que as variações de temperatura aqui sejam contaminadas pelas trocas com vizinhanças. Então a variação de temperatura aqui dentro
vai ser simplesmente função dos processos que acontecem aqui dentro. Inicialmente a gente tem, no caso de uma reação entre dois reagentes distintos, A e B, duas soluções distintas, a gente tem eles separados inicialmente por uma barreira, e a partir de um certo momento a gente vai retirar essa barreira e acompanhar a evolução da temperatura. Então, a partir de um certo ponto, a gente retira a barreira de alguma forma, pode ser simplesmente com um pino que você puxa aqui e permite a mistura entre as duas soluções. Essa mistura dá origem a uma reação, a gente pode escrever de forma genérica através dessa reação química aqui. Então, antes a gente tinha A mais B, depois do processo da reação a gente tem o reagente C. Antes do processo acontecer, a gente tinha uma temperatura inicial. Depois do processo acontecer, a gente tem uma temperatura final. E a partir da diferença entre essas duas temperaturas, a gente consegue definir se o processo é exotérmico ou endotérmico e qual que é a variação de ΔH dele. Então, se o processo é exotérmico, o que acontece? Se o processo é exotérmico, ele acontece com liberação de calor para fora. Esse calor ele não sai para fora aqui para as vizinhanças, porque a parede é isolante. Então o calor que é liberado na reação, ele fica aprisionado aqui nessa região, ele é absorvido pela água. De certa forma, você pode falar que a água que está ao redor da reação aqui é como se fosse as vizinhanças para essa reação química. Então, se a temperatura aqui da água, que corresponde às vizinhanças, aumenta, significa que a reação liberou calor e o ΔH, na nossa convenção, é negativo. Agora, de forma alternativa, se a temperatura final aqui é menor do que a inicial, significa que a reação, para acontecer, ela roubou calor da água que estava ao redor da reação. Consequentemente, a gente diz que o processo é endotérmico e o ΔH é maior que zero. Se a gente quiser calcular de forma quantitativa essa variação de ΔH, lembrando que o ΔH é o calor trocado à pressão constante. Então, se ele é o calor, a gente pode utilizar uma fórmula que já é bastante útil e a gente provavelmente conhece lá do ensino médio, que é essa daqui, Q igual mc ΔT, em que m é a massa, Czinho é o calor específico e ΔT é a variação de temperatura. Então, você pode utilizar essa fórmula aqui, essa expressão, para calcular qual que é a variação de calor associada a uma certa variação de temperatura. Isso vale para qualquer sistema. A gente pode utilizar expressões análogas para calcular o ΔH, e aí tem duas formas. Você pode utilizar mols ou você pode utilizar mass. Pode trabalhar com essas duas grandezas. Vamos começar com massa, por exemplo, que eu acho que vai ser a mais imediata associação com o Q igual a mc ΔT. Então a gente fala de que macete para essa expressão, né? O que acontece? Variação de ΔH vai ser o oposto. Lembra que o ΔT a gente mede nas vizinhanças, a gente mede na água que está envolvendo a reação. Consequentemente, o ΔH da reação é o oposto do ΔH das vizinhanças, variação de calor nas vizinhanças. Por isso que a gente tem esse sinal de menos aqui na frente. Então, ó, M é a massa do sistema como um todo. Então, da reação dos reagentes, produtos, mais a água. C, o calor específico associado ao compartimento como um todo. E aqui o ΔT, a variação de temperatura da água, do calorímetro lá dentro, certo? Então, a gente tem a multiplicação dessas três grandezas, M vezes C vezes ΔT, vai te dar a variação de entalpia para essa reação. Vamos ver se faz sentido para a gente. Se o ΔT é maior que zero, significa o quê? Que a temperatura aumentou lá dentro do compartimento, né? Se a temperatura aumentou, a reação é exotérmica. Se o ΔT é maior que zero aqui, esse cara é positivo, esse cara é positivo, significa o quê? Que todo esse termo aqui é negativo. Então, se o ΔT aumentou, reação exotérmica. Vou até escrever aqui para ficar registrado. Então, se o ΔT é maior que zero, reação é exotérmica. E significa o quê? Que ΔH, esse termo é positivo, esse é positivo, esse é positivo. E a gente tem um menos na frente, significa que o ΔH é menor que zero.
Se o ΔT diminuir, for menor que zero, significa o quê? Que a temperatura final é menor do que a inicial. Isso daqui caracteriza para a gente o que é um processo endotérmico. Ele precisa absorver calor para acontecer. Se o ΔT é menor que zero, esse termo é negativo, esse é positivo, positivo. Todo esse conjunto aqui é negativo. Com menos na frente, ele fica positivo. Então, ΔH maior que zero. Então, note que a conversão que a gente já tinha dado anteriormente, né, de forma qualitativa, agora a gente tem umas ferramentas para entender essa convenção de forma matemática, de forma numérica. Então, essas são expressões que a gente utiliza para calcular o ΔH de uma certa reação. M, massa, pode ser em gramas, por exemplo. C, o calor específico. Joules por grau Celsius por grama. Então, ó, tudo isso daqui está elevado a menos 1, significa joules dividido por grau Celsius e grama. O ΔT, a temperatura final menos temperatura inicial, também em unidades de grau Celsius. Então, isso daqui é para trabalhar com valores em massa, mas em alguns momentos a gente pode eventualmente trabalhar com o número de mols. Então, ΔH é igual menos o número de mols vezes Czão. Então, notem uma diferença entre aqui, ó, Czão, e aqui é o Czinho, C maiúsculo, C minúsculo. Czão, C maiúsculo, é o que a gente diz de capacidade calorífica. Então, joule por grau Celsius, mol. Então, grandeza aqui está em mols e aqui embaixo é gramas. Então, cuidado, não confundir as duas grandezas. Na hora que você estiver resolvendo exercícios, ficar bem atento se eles te dão os valores de capacidade calorífica em mols, né, ou de calor específico em gramas. Então, atenção a isso daí. E o ΔT é a mesma coisa. As mesmas conversões que a gente utilizou aqui embaixo são válidas aqui. A única diferença é que nessa expressão aqui de cima a gente vai estar trabalhando com mols. Agora o valor de ΔH, independente de você estar trabalhando com mols ou gramas, ele vai dar a mesma coisa no final, porque é um valor de energia. Em muitos casos vocês vão ver o trabalho com essa unidade de calorias. A unidade padrão do sistema internacional é joules. A conversão entre essas duas unidades é uma caloria, corresponde a 4,18 joules. A partir daí a gente já está habilitado a fazer uma série de cálculos e ver um exemplo de reações que acontecem com troca de calor com as vizinhanças e reações que liberam, absorvem calor a partir da diferença de conteúdo energético de reagentes e produtos. Primeiro caso aqui, quanta energia é necessária para aumentar a temperatura de 0,5 kg de etanol. Então, ó, vamos ver o que a gente já tem aqui. 0,5 kg de etanol é uma massa. De 25 graus Celsius para 30 graus Celsius. Então, a gente está falando aqui de uma variação de temperatura. Dado Czinho, que é o calor específico, 0,6 calorias por grama grau Celsius. Então a gente tem M, ΔT e C. M, ΔT e C. Se a gente tem essas três grandezas, a gente já tem condições de calcular o valor de Q, que corresponde a trocas de calor. Então, nesse caso aqui, calor é utilizado para aumentar a temperatura do sistema. A gente utiliza Q igual a MC ΔT, só substituir os valores utilizando as conversões adequadas, né? Então, nota que aqui a gente está em gramas, tem que converter de quilogramas para gramas. Então, a gente tem 500 gramas, valor de calor específico, M, C, e o ΔT, temperatura final, menos temperatura inicial. Então, nesse caso aqui, você vai fazer os cálculos e vai chegar nesse valor aqui. Calor, 1.500 calorias, e nota, é um calor positivo. Por que ele é um calor positivo? Porque ele fez aumentar a temperatura do sistema. Então, muita atenção. Sempre que você for definir o sinal dessa grandeza aqui do calor do sistema, calor positivo é aquele calor que entra no sistema, faz aumentar a temperatura do sistema. Então é muito importante você ter bem claro quem é o sistema e quem são as vizinhanças.
1.500 calorias, a gente pode falar que também corresponde a 1,5 quilocaloria. Então, quilocaloria significa 10 ao cubo vezes uma caloria, ou seja, 1.000 calorias. E a gente pode fazer a conversão também para joules, fazendo uma regra de 3 ou substituindo diretamente através dessa expressão aqui. 1.500 calorias vezes 4,18 joules tem em uma caloria, você vai ter 6.270 joules, corresponde a 6,27 kJ. Então, ó, 500 gramas de etanol corresponde a aproximadamente meio frasco de etanol. Você precisa de 6,27 kJ para aumentar a temperatura dele em 5 graus Celsius. Esse é um exemplo de questão direta, né, em que eu te dou massa, calor específico e ΔT e peço a variação de calor. Agora fique atento também a problemas inversos, em que a gente dá valor de calor trocado e você precisa calcular ou calor específico daquela substância ou a variação de temperatura associada àquela troca de calor. Então esses são diferentes tipos de problemas que vocês vão encontrar na resolução de questões desse tipo aqui de troca de calor. A gente vai ver também alguns exemplos de aplicação, né, da ideia de calor de reação para problemas de engenharia. O primeiro caso que a gente traz aqui é de hidratação do cimento. A reação de hidratação do cimento, se a gente quebrar na parte mais fundamental dela, a gente tem aqui um óxido de silício e cálcio que vai ser hidratado, por isso o nome hidratação. Vai interagir com moléculas de água para formar esses óxidos aqui, óxido de cálcio e de silício hidratados com moléculas de água, né? E essa reação forma também o hidróxido de cálcio, que é uma base, que vai dar uma característica básica para o cimento. O que acontece? Essa é uma reação química. Como a gente tem estudado, reações químicas podem acontecer com absorção de calor ou com liberação de calor. Nesse caso, que essa reação é uma reação exotérmica, ela libera calor para o ambiente, menos 86 kJ por mol. Não é uma quantidade tão grande se você comparar lá com a reação de combustão de gasolina ou a reação de detonação de TNT, está na ordem de 1.000 kJ por mol, né? Agora, notem o seguinte, uma coisa que a gente não comentou até o momento, que isso daqui é kilojoules por mol, esse mol aqui é por mol de reação. Ou seja, sempre que 2 mols desse óxido de cálcio reagirem, você vai ter liberação de 86,8 kJ por mol. Então se esse daqui, dessa espécie, se 2 mols reagirem dessa espécie, você vai ter liberação de 86,8. Menos 86,8. Agora, se uma quantidade maior de mols reagirem, por exemplo, se 20 mols de óxido de cálcio e silício reagirem, a quantidade de calor liberada vai ser o quê? Vai ser 10 vezes maior. E para isso você pode utilizar, coloca um X aqui, faz uma regra de 3, você consegue determinar a quantidade de calor para diferentes quantidades de mols. Tá? Isso daí eventualmente são problemas que vão aparecer para vocês resolverem. Então nesse caso aqui, menos 868 kJ. Isso significa o quê? Que a quantidade de calor liberada ela é proporcional à quantidade de reação que aconteceu. Se acontece mais reação, vai liberar mais calor, consequentemente. Se você está fazendo uma reação de hidratação do cimento em escala pequena, por exemplo, você está cimentando ou fazendo contrapiso de uma certa sala, a quantidade de reação que está acontecendo é relativamente pequena. Então, o calor liberado vai ser relativamente pequeno, você não precisa levar esse calor liberado em consideração na hora de propor um projeto de engenharia. Agora imagina, por exemplo, que você está construindo uma usina termoelétrica. Uma usina termoelétrica como a de Itaipu, a quantidade de cimento que você utiliza é gigantesca, é absurda.
A gente viu lá na primeira aula, segunda, a questão de toneladas de cimento. Isso significa o quê? Que você vai ter uma quantidade de reação muito grande acontecendo, consequentemente a liberação de muito calor durante a secagem, a hidratação desse cimento. E nessa escala já é preciso levar em consideração a energia liberada para essa reação. Então, por exemplo, o pessoal que construiu a usina de Itaipu teve que propor um projeto de engenharia, uma solução de engenharia que desse conta do calor, do aumento de calor, aumento de temperatura que acontece durante a hidratação do cimento. Se você não resolver esse problema, o que vai acontecer é que o cimento ele vai dilatar com o aumento da temperatura e depois, quando esse cimento secar, ele contrai e vai acontecer uma série de rachaduras que podem eventualmente até comprometer aquela obra de engenharia. No final da aula a gente mostra qual que foi a solução para esse processo em Itaipu. Em particular, antecipo para vocês que aqui vocês notem que a água é um dos reagentes, né? E o que foi feito foi o seguinte: em vez de trabalhar com ela no estado líquido, se trabalhou com ela na forma sólida, ou seja, em vez de trabalhar com água líquida, se adicionou água na forma de gelo à mistura do cimento. E o gelo tem tanta característica de estar numa temperatura inferior, então ele mantém a temperatura controlada, né? E além disso, ele absorve energia quando ele passa da forma sólida para a forma líquida. Então isso, de certa forma, absorve um pouco do calor de reação do óxido de silício com a molécula de água. Então esse é um tipo de solução química para um problema de engenharia. O terceiro exemplo é o que está associado com a ideia de caloria. Então quando a gente fala de combustão de certas substâncias, essa combustão ela acontece com liberação de calor. Quando você pega um saco de açúcar, por exemplo, você vai ver lá que tem a caloria associada àquele alimento, né? Agora a gente vai entender o que é aquela caloria alimentar. Então a reação de combustão de glicose é uma reação com oxigênio. Aqui a gente tem a molécula de glicose, interage com moléculas de oxigênio para formar CO2 e água. Essa reação acontece com liberação de calor. Então a gente tem um ΔH negativo, processo exotérmico, menos 2.800 kJ por mol de quem? De molécula de glicose. Da mesma forma que a gente tinha feito a conversão de gramas para mol, aqui a gente pode fazer a conversão de mol para grama, utilizando a massa molar, que é a grandeza que converte essas duas unidades. Então, fazendo a conversão através de uma regra de 3, você vai chegar nesse valor aqui, ó, menos 15,54 kJ por grama de glicose. Então, cada grama de glicose queimado com oxigênio vai gerar 15 kJ de energia. A gente pode fazer a conversão para caloria, de joule para caloria, o fator de 4,18. Então, isso daqui corresponde a menos 3,717 quilocaloria por grama. E se vocês olharem no rótulo dos alimentos, muitas vezes ele vai estar caloria por 100 gramas de alimento. Ou seja, sempre que você consumir 100 gramas de açúcar, você vai ter a mesma proporcionalidade. Ó. Então, 3,7 quilocalorias são liberadas para cada grama. Para cada 100 gramas, a gente vai ter 100 vezes esse valor. Ou seja, menos 371 quilocalorias são liberadas a cada 100 gramas de glicose queimada. O que acontece é que dentro do corpo da gente, essa reação está acontecendo a todo momento. A glicose está sendo queimada com oxigênio, formando CO2 e água, e liberando calor. Então é como se tem realmente uma reação de combustão acontecendo dentro da gente, como se a gente tivesse com algum tipo de fogo interno, uma reação de combustão interna. Essa reação de combustão e esse calor liberado que vai fornecer energia para os diferentes processos que acontecem dentro do nosso corpo. A gente fez os cálculos aqui, chegou nesse valor de quilocaloria. Agora, a indústria alimentícia ela utiliza uma notação diferente. Para ela, quilocaloria corresponde a uma caloria alimentar. Então, sempre que você vê no rótulo lá uma caloria, na verdade, aquela caloria alimentar da indústria alimentícia corresponde a uma quilocaloria. Eles utilizam essa notação porque
é difícil para eles utilizar essa palavra quilo, lembra ganho de peso e tudo mais, eles não querem utilizar esse tipo de palavra, né? Por isso que eles utilizam caloria. Mas sempre que você vê caloria alimentar, na verdade é uma quilocaloria, como a gente define na aula de hoje. Para ter uma ideia, isso daqui é pouco ou muito, a gente vai chamar a atenção de vocês a energia consumida pelo cérebro durante o dia, nos processos regulares dele. É 20% do total utilizado pelo corpo, vai corresponder a cerca de 300 ou 400 quilocalorias. Ou seja, a queima de 100 gramas de açúcar corresponde a 1/10, por exemplo, de um pacote de açúcar, dá energia suficiente para o seu cérebro funcionar durante um dia. Por isso que a gente tem que estar sempre consumindo alimentos, que os alimentos vão ser a fonte de energia para os processos que acontecem dentro do nosso corpo. Então, quando você vê no rótulo a quantidade de energia, de caloria dos alimentos, é dessa forma que eles determinam a quantidade que você vê lá nos rótulos. Eles fazem essa reação de combustão dentro de um calorímetro, medem a variação de temperatura, pela variação de temperatura eles conseguem calcular a variação de ΔH. Pela variação de ΔH, fazendo as conversões, vocês chegam em valores desse tipo aqui, que são as calorias alimentares. Então, notem que o conteúdo que a gente vê na aula de hoje tem tanto implicações para a indústria de automóveis, né, movimentação de carros, conversão de energia química em energia mecânica, para a indústria de construção civil, engenharia, processos que envolvem reações químicas tem que levar em consideração se a reação química libera calor ou absorve calor. Então, isso é um fator importante na hora de determinar o projeto de engenharia. E também para a indústria de alimentos, reações químicas acontecem com liberação do calor de liberação ou absorção de calor. No caso da indústria alimentícia, a gente está interessado em determinar a quantidade de calor liberada durante as reações de combustão dos diferentes alimentos. Então, pode ser do açúcar, o conteúdo energético de um guaraná, de uma bebida, todos eles estão associados a reações de combustão dos constituintes daquele líquido. Por fim, uma coisa que a gente já discutiu quando falou de reações de dissociação de sais, está associada àquelas ideias de aditividade e invertibilidade de reações e os valores de ΔH associados. Isso daí está associado com o que a gente chama de lei de Hess. A lei de Hess diz que a gente pode somar diferentes processos químicos. Então, a gente tem esse primeiro processo e esse segundo processo. A gente pode somar esses dois. Então, quando a gente soma, aqui a gente tem meio mol de oxigênio, meio mol de oxigênio, somou esses dois, a gente tem 1 mol total de oxigênio. A gente tem o carbono desse lado, ele não aparece em nenhum outro momento, então ele vai aparecer aqui na parte de baixo, na hora que você soma esses dois. CO, a gente tem o CO sendo produzido por essa etapa, a primeira etapa, e o CO sendo consumido nessa segunda etapa. Então, de certa forma, a gente cancela essas duas contribuições e o CO não aparece na reação global, na reação final aqui. E a molécula de CO2 ela é formada nesse último processo, nesse segundo processo. Não tem mais nenhuma etapa que consuma ou forme ela, então ela se mantém da mesma forma aqui nesse processo final. Então, notem que a soma desses dois processos químicos correspondem ao total, esse processo aqui como um todo. Que corresponde à reação de combustão de carbono, grafite, carbono mais oxigênio dando CO2. Além disso, se a gente soma essas duas reações para dar essa reação global, a gente pode somar os calores de reação. Isso está associado com a ideia de conservação de energia. Se a energia se conserva, significa o quê? Se eu somar esse processo e esse processo, a energia do processo como um todo corresponde à soma das energias dos processos individuais. Então, esse valor de ΔH corresponde à soma desse daqui com esse daqui. A importância dessa lei de Hess, de aditividade, invertibilidade, é a seguinte. Você pode sempre calcular, imagina que esse valor aqui é desconhecido, você não conhece ele. Você sempre pode calcular o valor de ΔH de uma reação desconhecida, se você conhecer o valor de ΔH de reações conhecidas, que na hora de
você somar as duas, chega na reação de seu interesse. Então imagina que você conhece esses valores aqui, são valores tabelados, você conhece para a primeira reação, você conhece para a segunda reação, consequentemente você conhece para a soma dessas duas reações, que é a reação global aqui, o valor de ΔH vai corresponder à soma desses dois. Em alguns casos você tem a situação invertida. Imagina que essa reação aqui, que a gente está vendo na forma direta, a gente teria ela na forma reversa. Então CO2, vou até escrever aqui para ficar bem claro o que a gente quer dizer. Então CO2 dando CO mais 0,5 mols de oxigênio. Se a reação no sentido direto ela libera calor, que é essa daqui, ó, no sentido reverso ela vai absorver calor. Então, consequentemente, isso daqui vai ter um ΔH positivo. E o calor absorvido por conservação, a ideia de conservação de energia vai ser exatamente o oposto. Então, mais 283 kJ por mol. Então, em alguns casos, em vez de ter a reação no sentido direto, você tem a reação no sentido reverso. Parte do desafio é você conseguir identificar que isso daqui está no sentido contrário do que deveria, né? E inverte a reação, invertendo o sinal do valor de ΔH, e daí que você vai fazer a soma. A gente tem um exemplo desse tipo na lista de exercícios que vai ser fornecido para vocês em breve. E vocês vão poder treinar esse tipo de processo com utilização de valores de ΔH. Belezinha, pessoal? Uma série de vídeos associados às ideias que a gente discutiu na aula de hoje. Aqui a gente mostra um da queima da glicose e os diferentes cálculos de energia associados a esse processo. E a ideia de adicionar gelo no concreto para obras vultuosas, como a obra de Itaipu, por exemplo, para circunverter aquele problema de aquecimento que acontece durante o processo de hidratação do concreto. Então são vídeos bastante interessantes, vale a pena dar uma olhadinha neles. Beleza, pessoal? Então, por hoje é isso. Até a próxima.